gente amiga, 11 horas e 6 minutos, muito bom dia, começando mais uma semana aqui na Melodia, de volta, debates sempre interessantes, ser discutido à luz da Bíblia, a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Na manhã desta segunda-feira, estou recebendo o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila, bom dia demais pastores, que Deus abençoe cada ouvinte, que seja uma manhã rica aí, que Deus te abençoe também. Conosco também o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor. Bom dia, meus nobres ouvintes. Bom dia, igreja. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém. E conosco também o pastor Jailson Luz, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, o professor Eliel e ao pastor Val, que não é mais verde, é um homem hoje maduro. Estamos felizes, né, por estar mais uma vez aqui, somando, né, para que possamos ser úteis e uma bênção ao nosso público ouvinte. Que Deus nos ilumine e nos dê um bom debate. Vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Jailson que apresente ao Senhor esse momento. Querido Deus, nós te somos muito gratos pela oportunidade de vida, por ver um novo dia e ver o sol brilhar novamente. Obrigado por estarmos aqui e oramos para que o Senhor nos conceda um bom tempo de debate, que possamos ser iluminados pelo Teu Espírito e que possamos levar conhecimento real e verdadeiro para toda a nossa gente, nosso público ouvinte, e que venhamos ser uma bênção na vida de cada um, e que possamos ser abençoados grandemente pelo Teu Espírito. Seja conosco, no nome poderoso e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pesquisa do dia. Muito bem, no site da Melodia estamos perguntando assim na nossa pesquisa do dia: a reforma protestante foi uma correção teológica? Sim ou não, professor Eliel? Sim. Sim? Pastor Val? Foi uma correção teológica. O objetivo foi. O objetivo é. No meio do debate a gente vai trocar ideia. Bom, depois eu vou fazer uma segunda pergunta, né? Pastor Jailson. Sim ou não? Empate, sim, né? Tem algumas coisas para ser revistas, né? Assim. Mas e aí, será que corrigiu? Vamos ver isso aqui durante o debate. Você, para votar em nossa enquete, você é só acessar melodiaconquista.com.br. Debate Melodia. Vamos ao caso comum, né? Abrindo aspas. Vejo muitas igrejas diferentes hoje. Falam de um mesmo Jesus, mas com ideias tão opostas. Afinal, quando e como a igreja começou a se dividir? Fecha aspas aí. E a pergunta do nosso tema: a apostasia e ortodoxia, onde nos perdemos? É o tema de hoje, agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Volta e meia as pessoas perguntam, pastor Léo, por que tantas denominações? Por que tantas interpretações? Por que tantas doutrinas diferentes, visões diferentes a respeito de um mesmo livro, de uma mesma escrita, de um mesmo princípio? Vou já lançar o tema, professor Eliel. A apostasia e ortodoxia, onde nos perdemos? Perfeito. Pastor, eu já queria deixar para o ouvinte aí já um conselho. Estude história da igreja a fundo. Por quê? É a nossa história, né? Como descobrir se eu estou na igreja certa, qual placa está certa ou não? A partir da história da igreja. Você vai entender, né, o que é ortodoxia, se a sua igreja está seguindo o que era proposto. Mas só para vocês terem uma linha do tempo, para ficar um pouco mais fácil, para quem nunca ouviu o termo, a ideia, a história da igreja ela vai se dividir em eras, tá bom? Então quando a gente fala assim, ó, primeiro século, igreja primitiva, estamos falando de Atos dos Apóstolos. Você aí em casa, você tem esse livro, tá na Bíblia. Então do capítulo 1 ao capítulo 28, você tem
a igreja primitiva, o início da igreja ali, beleza? Quando a gente fala século 2, 3, 4 em diante, já estamos falando de uma outra estrutura de igreja, né? Já é a igreja no qual quem é os líderes é os discípulos dos apóstolos. Então já é uma outra geração que continua aquele legado. E do quarto século em diante, a gente tem uma outra tipo de igreja. Já é uma igreja agora do Estado, é uma igreja imperial, tá? Agora é outra estrutura, mas só para vocês entenderem. O que é ortodoxia? Para talvez alguém já ouviu essa palavra e ficar vendo o que é, né? É todo o sistema de norma de conduta referente à igreja, ou seja, é o que a igreja acredita, em palavras miúdas, né? E o que é a apostasia? É um termo também do grego, apostake, ou apostase, que significa para longe de, ou seja, contrário. Então, eu sou um apóstata da igreja, eu não faço mais parte daquela fé, daquele meio ali. Apostasia é isso. Logo, se uma pessoa se apostatou da fé, isso quer dizer que ela saiu, que ela está fora daquele meio. Aonde que a igreja se apostatou e perdeu a sua ortodoxia? Gente, isso aqui não é um consenso, tá? Isso aqui dá debate para perder de vista. E como eu disse, história da igreja é longo. Isso é 1 ano, 2 anos, 3 anos de seminário ou de aulas de história da igreja. Estamos falando aí de quase 2.000 anos de história, né? Mas o que acontece? Para vocês terem só um pontapé. A igreja, ela inicia Atos capítulo 1, versículo 8. É a promessa para a igreja: descerá sobre vós poder do alto, serão minhas testemunhas, né? Do grego mártir, para pregar na Judéia, Samaria até os confins da terra. A igreja vai surgir ali, propriamente dita. É a igreja, eclésia, ajuntamento, assembleia de pessoas. Só que com o tempo ela vai tomar estrutura. Então não confunda igreja com estrutura, né? Com parte física. A igreja de Cristo, ela se inicia ali. Mas, com o passar do tempo, ela vai precisar ter um lugar, né? A gente percebe, leia depois em casa com calma, Atos capítulo 2, a igreja se reunia no templo. Depois ela tinha a casa de Maria, mãe de Marcos, que depois vai escrever o Evangelho. A gente tem também alguns se reunindo em casas esporádicas de pessoas que doavam a sua casa. Então a gente percebe que a igreja foi se tornando a estrutura. Passa-se um tempo, gente, um hiato bem grande de tempo. A gente vai ter depois a igreja sendo perseguida, passando ali tribulações, problemas, né? A gente vai ter até um pai apologeta, depois a gente vai falar que termos são esses, né? Chamado Tertuliano, que ele diz que o sangue, né, dos mártires era a semente da igreja, ou seja, fazia a igreja florescer. Então a igreja passava por muita perseguição. A gente tem Nero, Domiciano, Diocleciano, até que vem um cara, né? Policarpo foi um discípulo de João. Depois a gente tem, em 312, uma batalha muito forte ali na ponte de Milvim, Constantino e Maxêncio. Constantino vai supostamente ter uma visão, que também é um debate sobre isso, não vem ao caso, se ele foi de Deus ou não foi. E aí, gente, a religião se torna principal do reino. Agora o homem disse, a partir de hoje Roma, todo mundo aqui é crente, não mexe não. E aí se torna principal. Como eu disse, o tempo, a gente vai falar de outras coisas aqui, 480 sobre outro imperador chamado Teodósio, e ali ele faz a religião oficial do império. Ele bate o martelo e fala que é oficial. Então, a gente vai ter um pouco de história, mas onde a gente percebe que a igreja foi se perdendo, realmente tirando a sua ortodoxia. Boa parte dos teólogos da história vai dizer que foi com Constantino. A partir do momento que Constantino une a igreja ao Estado, começa a dar poderes, começa a dar regalias, a igreja parece que vai perdendo aquele seu ímpeto. Mas, novamente, por que a gente não bate o martelo? Porque quando Constantino chega, já é no 4º século. Para trás, a gente já tem história da igreja se perdendo. Isso. Já temos ali Gnosticímenos, os Ebionitas, os Apolinários e vários outros que já estava fermentando a igreja. Então, eu não posso botar a culpa em imperador. Os Nicolaitas. Então, assim, é só para vocês entenderem que o tema é muito gostoso e você, na sua casa, você tem a fonte, Atos dos Apóstolos, para você já entender a igreja. Muito bem. 11h16. Tem muita gente que procura entender, Pastor Val, essas diferenças, mas acaba deixando para lá porque lhes parece bastante complicado, enfim. Mas eu queria lhe perguntar, Pastor Val, e aí, pastor, essas igrejas diferentes,
Por exemplo, nos primeiros séculos, o que definia, por exemplo, um cristão ortodoxo? O que seria, né? A gente vai comparar ontem e hoje, né? Um cristão ortodoxo é aquele que estava muito perto, vivendo, sentindo, e dentro dele estava literalmente a cruz. E aí vinha o sofrimento. Né? A cruz gera sofrimento. O cristão apóstata é aquele que se afasta da cruz para tirar vantagem da própria cruz. Né? Quem está se afastando, como foi bem colocado, é muito simples isso, né? A ortodoxia e a apostasia, né? De entender a mão de duas vias. E desse termo aí de apostatar veio a conversão. Mude o roteiro. Conversão na lei de trânsito é você está indo no itinerário errado, você faz uma curva, né? E volta. Faz o retorno e volta. Você está se convertendo a sua posição. Exatamente por isso que há esse termo de apostasia, né? Então converte, muda a conversão, muda e se aproxima do objetivo final. A pergunta que o Nobre fez foi onde foi que se perdeu, não foi isso? Sim. Se perdeu no momento em que a cruz deixou de ser importante, né? E agora a vida cristã passou a ser valorosa demais, sabe? A vida cristã valorosa demais para o homem, para o mundo, a gente perde um pouco os fundamentos e os pilares da verdadeira construção do cristianismo, do que é realmente viver Cristo, né? É muito fácil ser cristão, o difícil é viver Cristo, né? Existe uma diferença muito grande em você estar na igreja e ser igreja. Talvez seja essa a dificuldade que as pessoas hoje têm de entender o que é literalmente o ministério, né, da fé, né? Esse ministério que a gente prega. Não seguir padrões humanos e seguir o padrão de Cristo. Seguir o padrão de Cristo é complicado, né? Paulo ainda manda a gente imitar ele como ele imitou Cristo. E o fim de Paulo foi trágico. Então, como é que eu vou olhar para aquilo e vou achar que aquilo é bom para a minha vida, sabe? E com o tempo, e com os passar do tempo, a distância, nós estamos muito longe de Israel. Nós estamos a mais de 12 mil quilômetros, ou 13, se não me engano, né, de Israel. Nós estamos, além dessa distância toda, nós estamos em 2025. Essas histórias aí aconteceram nos anos 90, 80, 60. É muito antiga essa história, 30. Nós estamos em 2025, olha quanto tempo passou. E a distância. E dentro desse lugar que estava, para essa distância, houve uma série de acontecimentos culturais, sociais, históricos, não sei o quê, econômicos, que nos afastou totalmente desse padrão da ortodoxia e da cruz de Cristo. E agora a gente vai pregar, eu vou pregar agora o Jesus lá de Israel, que viveu nos anos 30 da era cristã, é bem longe daqui, tá, gente? Mas lá eles comiam diferente, vestiam diferente, tinham uma vida diferente, mas eles morriam por essa causa. Como é que eu vou falar isso para um cristão moderno hoje, nessa distância toda, com tanta cultura, com tanto envolvimento? Então aí está a apostasia, né? Dizer isso claramente, nós vamos dizer que somos um apóstata. Na verdade, a maioria das igrejas, quase todos nós somos apóstata, porque a gente tem muito pouca profundidade nessa verdade absoluta que é Cristo Jesus na cruz. A gente gosta muito de decorar com ele nas igrejas e botar aquela cruz lá. Agora, viver aquilo para nossas vidas, nos dias de hoje, é muito complicado. Sendo assim, meus queridos, julguem vocês como vocês quiserem, né? Muito bem, eu queria voltar àquela questão lá da enquete, pastor Jailson. Eu queria saber o seguinte, se a reforma protestante, ela foi de fato uma correção teológica no curso da igreja, ou ela acabou virando uma fragmentação? E aí? Na realidade, existe uma diferença entre reformar e restaurar. Atos capítulo 3, 21 diz assim: convém que os céus contenha até o tempo da restauração de tudo. A reforma ela fez apenas, foi parte do que precisava, foi parte de um todo. A partir, eu vou entrar numa questão aqui um tanto, até meio polêmica, mas a partir do ano 100, após a era apostólica, a igreja já tinha mudado a forma de batizar nas águas.
Inclusive o professor Liel reportou ao livro dos Atos, né? Que eu considero que é o ato do Espírito Santo nos apóstolos, e não o ato dos apóstolos, o ato do Espírito Santo nos apóstolos. Então, o batismo que... Aí ele falou do livro, do capítulo 2 de Atos. Se você for no capítulo 2 de Atos, 37, 38, ali você vê que o discurso de Pedro no dia de Pentecostes foi dizendo assim, ó, quando eles compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Na Bíblia, edição Revista Corrigida, diz assim: as primeiras conversões dentro daquele período que a igreja começava. Aí Pedro responde para eles: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom, né, no singular, do Espírito Santo. E essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos, todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então o que aconteceu? Indo mais para frente um pouquinho, aí você chega no ano 325, aí entra o que o pastor Eliel colocou, quando Constantino introduziu naquela disputa entre unidade e trinitarismo, ele fez justamente o acordo de dar as mãos, igreja e Estado. Essa questão, pastor Val, professor Eliel, professor Gilaelson e ouvintes, essa questão de igreja e Estado, ela é muito séria, e nós recebemos o bonde andando, numa linguagem figurativa, recebemos o bonde andando, e admitimos, como o pastor Val elucidou essa questão da distância do que era no princípio ao que nós recebemos agora. Nós recebemos um evangelho fragmentado mesmo, os pedaços, entendeu? Então o que acontece? Uma verdade, uma mentira contada 100 vezes, como usam dizer, ela passa a ser uma verdade. E nós acreditamos que o que nos foi trazido, inclusive do paganismo e do romanismo, igreja e Estado, quando se der a mão, nós temos uma igreja hoje bem distante. Aí o pastor Val colocou, e eu concordo, que aí entrou a apostasia, e nós somos parte dessa apostasia hoje. E como nós estamos vivendo cada dia mais nos afastando, infelizmente, e é triste essa questão, é muito triste, que a igreja está perdendo sua essência dia após dia. Aí vem o modernismo, aí vem a questão que envolve esses movimentos hoje da igreja moderna, né? Tentando ter mais sucesso no sentido de angariar mais pessoas, números que nós estamos interessados mais hoje em quantidade do que em qualidade. E com isso, cada dia que passa, nós vamos distanciando. Aí introduziram as 3 pessoas distintas, que é a Santíssima Trindade, que eu não vejo essa palavra, não existe ela na Bíblia. Vocês são leitores da Bíblia e sabem muito bem disso. Eu não creio em um Deus de 3 pessoas, um Deus trino em pessoas, é o paganismo. Ora, a antiga Roma, ela cria em Astarte, era a deusa da lua. Ela cria em Júpiter, Vênus. Esses eram os deuses romanos. Aí foram substituindo, colocou Pedro, colocou Maria no lugar do Astarte, né? Astarte era a deusa da lua, Maria foi colocada no seu lugar. O nascimento, o 25 de dezembro era considerado o nascimento do Deus Sol. Aí colocou como o nascimento de Jesus. Natividade. Né? Aí veio a hóstia, que é redonda, e continua redonda até hoje. Então são esses atrelamentos que foi feito na época e que trouxe isso, e nós recebemos esse evangelho apenas reformado, não restaurado, e com todas essas divergências dentro da Bíblia Sagrada. A ceia não é mais a mesma. Você vai para São João 13, após a ceia eles lavavam os pés. Onde é que está aquela prática hoje? Ah, mas era um costume. Não, costume é uma coisa diferente daquilo. Você tem ali Jesus fazendo uma ordenança, mandando para que fizéssemos. Você tem Paulo falando a Timóteo, fazendo referência a esse fato, entendeu? E aí, assim, o pão era asmo. Hoje nós tínhamos um pão de padaria nas nossas ceias, um pão levedado, que não faz sentido ao que o mestre está falando. Você tem Coríntios capítulo 11, Paulo fazendo referência àquela questão da prática da ceia, como eles estavam fazendo, a forma como eles estavam fazendo a ceia, de forma que eles estavam embriagando, comendo na ceia, uma forma desordenada, e ali dá a entender que eles não estavam tomando suco de uva, era vinho mesmo, não para se embriagar. Que o vinho seco, ele é o tipo do sangue de Jesus. O vinho doce, suco de uva doce, não fala de sacrifício, não fala de sofrimento.
é o fruto da vida, como está escrito. Apenas voltando a esse ponto para concluir minha primeira fala, que o trinitarismo em pessoa, eu creio numa trindade de ofício, não de pessoas. Se você crê num Deus trino em pessoas, nós vamos direto para o paganismo. O senhor não acredita que existam três pessoas? Não, pessoas distintas não. Em ofícios. 3 ofícios de uma mesma pessoa, que é diferente. Eu posso fazer essa pergunta? O senhor crê na trindade? Não de pessoas, mas Próximo de ofício. Debate. Mas seria o unicismo. Vamos discutir então, isso aqui. unicismo. Não é bem um Próximo unicismo. debate. Vai dar debate. Não é um Deus como uma tala de fósforo, como os unicistas pregam. Porque ele é Pai na criação, sim, ele é Filho na salvação de Jesus, ele é Espírito Santo da consolação Isso é Cristo. trindade. Né? Sim, uma trindade, porém não de pessoa. A diferença é que Roma introduziu como pessoa. Pessoa é personalidade. 3 pessoas são 3 personalidades, como nós somos aqui. Pastor Eliel, pastor Val, eu. Aí nós vamos para 3 deuses, não tem como Próximo fugir debate, para fugir. aí Vai dar debate. Vai dar debate. Eu quero debater com o senhor. Vamos debater. Isso, olha, lembra pegar. bem, isso foi colocado no ano 303, no ano 325 passou a ser lei. Concílio Foi de quando Nicéia. Concílio de Tá. Nicéia. Pastor Léo, você vai dar uma canja sobre isso aí, mas eu queria já introduzir aqui essa pergunta. Já introduzi. Assim, histórias ou relatos dos primeiros desvios doutrinários. Nós temos, não? Temos sim. Eu não vou entrar realmente tanto no assunto, porque já é outro debate. Senão a gente descamba aqui. Mas só deixar uma nota de rodapé para os ouvintes, por isso é a importância de estudar a Bíblia. Entendam que hoje, como é que a gente sabe dessas coisas aqui que a gente está conversando? É os escritos que a gente tem dos pais da igreja. Então, não fiquem com medo. Será que está na Bíblia? Onde é que está isso? Fiquem calmos, gente, tá? Como eu disse, você quer saber a história do primeiro século, só tem um lugar, é Atos dos Apóstolos. A partir disso, a gente vai ter fontes literárias. A gente tem Eusébio de Cesareia, a gente tem Flávio Josefo, e temos a patrística, que a gente chama de patrologia, tá? Então você procura lá. Então tudo que eu for falar vai estar dentro desses documentos científicos, históricos, indexados por teólogos, tá bom? E doutores. Só um querido. Quando você fala de patrística, você explica às pessoas que é a história dos pais da fé. Isso, é a doutrina, a história da igreja, em geral. né? Porque em geral, né? Senão eles não, em geral, patrística é isso aí. Mas só pra gente entender, pastor Gila, dentro desses livros, a gente vai ter ali, já contando, né? Eu vou começar por Atos, né? O primeiro livro histórico. Dentro de Atos, a gente vai ter 2 doutrinas emergentes surgindo, que é o gnosticismo. Isso. A gente já vê a igreja combatendo ali, né? Tendo esse problema, não com esse nome, gnosticismo, mas já vai ter o seu pezinho. A gente vai ter o que futuramente seriam os ebionitas. O que foi isso? Triturou a igreja. Não é bem assim. Antes, e a gente tem documentos para provar isso, a igreja estava se perdendo em algumas coisas, e o que Constantino vai falar nisso dia 22 de maio desse ano, está comemorando 1700 anos do concílio de Já Nicéia. comemorou 22 de maio. Foi 22 de maio, comemorou, né? O concílio de Nicéia, 1700 anos. Esse concílio, gente, isso já não é nem mais debatido não, tá? Já é consenso mesmo, eu estou afirmando mesmo. Já é consenso na academia. Concílio de Nicéia não foi Constantino mandando na igreja, não existe isso. Eusébio, pessoalmente foi o escritor dele, não diz isso. Atanásio, Ário, que foi quem defendeu o unicismo, e Atanásio a trindade, né? Não realmente, não foi Constantino. Ele apenas levanta a questão, fala, gente, bora levantar um concílio aqui, porque o primeiro que vai acontecer vai ser o de Atos 15, né, que não foi ecumênico. Concílio de Jerusalém. Que não foi ecumênico. Foi de Jerusalém. Foi de Jerusalém. Mas tem um detalhe, ele era autoridade, então ele tinha que bater um martelo. Ele, como autoridade, ele tinha que organizar e dirigir toda Mas o que a gente diz assim, pastor, o que a gente tem de documento não foi ele que propôs, não foi, gente, a partir de hoje a doutrina que a gente vai criar é X. Não foi assim. A igreja levantou as doutrinas que já existia de consenso. Por exemplo, eu tenho Policarpo, no ano 104, dizendo sobre trindade. Não esse termo, mas o conceito. Policarpo, a gente tem Irineu de Lyon, a gente tem Clemente de Roma, a gente tem vários pais da igreja e apenas Atanásio ratificando que já se acreditava. A gente tem sobre o canon, né, o cânon, todos já acreditavam nos livros vigentes. Nicéia só tem a ratificação. Então, é só alguns termos para não virar uma falácia, porque ateus e alguns teólogos vão usar isso para dizer que Constantino criou tudo. Não é bem assim. Ele ajudou a fomentar problemas que a gente tem até hoje, mas a igreja levantou posicionamentos que já era consenso dentro dela, e a gente tem N documentos para provar isso.
Muito bem, 11h32, nós vamos ao intervalo, já já a gente retorna. Estamos apresentando Debate Melodia. O colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. No São João do Coração Mix Mateus, você economiza de verdade e faz a festa do seu jeito, com ofertas especiais e preços lá embaixo, para deixar tudo pronto e cheio de sabor pro seu arraiar. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula a R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo zap 77 991 71 0030. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta, 11 horas mais 35 minutos. O tema de hoje é este: apostasia e ortodoxia, onde nos perdemos. É o tema de hoje, falando aqui das questões doutrinárias, um ouvinte abordando o motivo de tanta igreja diferente, visões diferentes, ideias opostas, quando na verdade a igreja tem um mapa, né? Só um mapa, que é as escrituras, é o que são as escrituras, né? E a gente que está discutindo essa questão hoje. Pastor Val, é o seguinte, eu fico imaginando que era impensável para a igreja do primeiro século, a igreja do primeiro século não pensava em igreja batista, igreja assembleia, presbiteriana, isso nem passava pela cabeça deles. Quando foi, pastor Val, que começa essas denominações, essas interpretações diferentes que vão desaguar aí em novos nomes, em novas denominações? Quando? A partir de quando? A partir do século, dos anos 800, né, Carlos Magno, já começa a surgir a ideia de denominações de igreja, né? Na Reforma Protestante, o objetivo da Reforma não foi dividir a igreja, não foi criar igrejas. Sim.
O objetivo de Martim Lutero era que a igreja olhasse para as escrituras e voltasse a essa igreja primitiva sem esse monte de denominações. Tanto que ele afirma que nas 5 teses, quais eram os 5 pilares da igreja, né? As 5 solas, né? Que é a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a comunhão entre os irmãos, somente Deus, a glória, essas coisas. Ele afirma ali as 5 solas e dá as 95 teses, para que a igreja toda, gente, olha só, nós fomos longe demais nisso. Vamos voltar à igreja do primeiro século, vamos voltar à igreja de Atos dos Apóstolos. A ideia era voltar de Atos dos Apóstolos. Só que as pessoas já ali dentro já começou a ver as divisões, porque muitos não eram a favor de Lutero da forma com que ele estava querendo reformar a igreja. E nessas divisões começaram a surgir muitas e muitas denominações. A maior dificuldade que a igreja teve naquele momento era ter a liberdade plena de agora entrar no Santos dos Santos, desse véu ser rasgado agora documentado, não como foi feito lá atrás, né? Porque era só na parte espiritual e agora era na parte da organização da igreja e tal. E aí você viver em liberdade. Deu liberdade aos homens e deu poder à igreja, sabe? Deu liberdade. E esse poder agora já não era um poder como Constantino deu, que só ficava só na questão de só o clero senta na mesa dos reis. Só o clero, só os líderes das igrejas podem sentar na mesa, nos banquetes, e só aqui é a nossa panelinha fechada. O que Lutero fez o que Constantino fez foi isso no princípio. Lutero agora fala, não, todo o povo tem acesso a Deus, todo o povo agora a Deus. Tanto que ele falava muito, ninguém quer o Jesus da cruz. Todos querem o Deus da glória, mas ninguém quer o Jesus da cruz. Então, quando o homem começa a viver essa liberdade, começa a se rebelar. Olha, eu não gostei do pastor Jailson. Pastor Jailson, ele tem esse cabelo aí, o meu cabelo é espalhado, o dele é liso. Eu vou abrir minha igreja cristã do cabelo liso contra a igreja do cabelo crespo. Só para debater, né? Então aí já começa a surgir a igreja, não, porque o Deus que está nele está em mim também. Tá entendendo? Então foi aí que surgiu essa desfragmentação. Isso começou com Moisés lá no monte. A igreja, quando Martim Lutero reafirmou a necessidade dessa reforma, né, e que eu gostei desse restauro à igreja, a ideia dele era restaurar e não fazer uma reforma. Voltar, entendeu? Então o que acontece? Quando o povo pega esse poder, ele começa então a abrir outros ministérios. Então a desfragmentação e a apostasia, ela veio junto com, literalmente, a restauração da igreja, né? A reforma, né? A apologia. Muito bem. Pastor Jailson, essa questão das divisões é bastante polêmica, as divisões de igreja. E como é? De denominações. Há quem diga o seguinte, não, é dividindo que se cresce. Né? A divisão foi uma bênção para a igreja, porque grupos começaram a andar com as próprias pernas, e citam o caso de Paulo e Barnabé, que a separação foi muito boa e tal. E aí, pastor Jailson, eu fico imaginando se não houvesse as divisões, como seríamos? Elas foram benéficas, maléficas, enfim. É bem complexo, né, essa questão. Um dos grandes problemas das divisões é que, na maioria das vezes, elas não saem em um bom espírito, né? Não sai para dizer assim, vai em paz, não é assim? Nunca é assim. Não sei se podemos chamar o caso de Paulo e Barnabé de divisão. Separação, né? Porque depois eles ficam bem de novo. O grande problema é que sai levando mágoas e deixando mágoas, né? E como é que Deus opera, né? A grande pergunta é como é que Deus vai abençoar uma divisão onde as pessoas saem no espírito de política e politicagem, né? Com maledicências, não é assim? Com acusações, que geralmente ocorrem nas divisões, na maioria delas, as acusações. Não é um caso que você diz assim, olha, vai em paz, o Senhor te abençoe, nós vamos estar ajudando vocês, no que precisar da gente, a gente dá uma mão. E assim, eu, por exemplo, eu participei de uma época para atender uma igreja que estava se dividindo. Pensa numa situação desconfortável, pensa num clima ruim. E quando eu fui atender esse pessoal, eu disse, olha gente, eu não vim aqui para fazer uma divisão, mas eles tinham tido um problema sério com o pastor local.
eu dizia assim, mas que se for então para saírem, que saem no espírito de Cristo, que saia num bom espírito, que se amem, que se respeitem uns aos outros, que não falem mal, que não usem esses métodos rasteiros para estar difamando as pessoas, né? Lançando sombra sobre as pessoas. Então, uma coisa assim, Deus pode abençoar, sim, entendeu? Mas aí o que acontece? Muitos já saem naquele espírito politiqueiro, e já começa, se já está fragmentado, imagina o que vai se tornando. E aí, com todo respeito, viu, amigos e irmãos? Aí é uma igrejinha numa ponta de uma rua, a outra no meio ali, uma outra lá embaixo, entendeu? E aí, aqueles que se levantam, muitas vezes por conspiração, já sai sendo líder, não é assim? Também. E lá ele começa a fazer outras mudanças que ele, na sua cabeça, acha que onde eles estavam não estava havendo as mudanças precisas, ou que fugiram de tais princípios. E aí, com o entendimento humano, não é o entendimento do Espírito, porque quando é o entendimento do Espírito, as coisas contribuem para o bem, não é certo? Mas aí pessoas com interpretações totalmente distorcidas. Você vê, a gente ouve coisas nessa internet que parece piada. Não é a montagem isso? E você vai ver, não é uma montagem. Que desvários doutrinários, pessoas que dá para entender que pessoas não estão no seu juízo normal, entendeu? Com invenções, criando coisas da própria cabeça. Por quê? Porque ele quer ser diferente, não é assim? Porque ele quer mostrar estrela. Mostrar que é estrela, mostrar que ele é diferente de onde saiu, para tentar trazer mais alguém de lá, entendeu? Não, nós aqui somos diferentes, porque Deus está aqui, e porque as coisas aqui acontecem, aí ficam tocando manivela, que é esses movimentos que, para ser pentecostal, tem que gritar todo culto. Com todo respeito a quem é pentecostal, creio no Pentecostal, creio na ação, no mover do Espírito Santo, mas então nós temos que bater em lata vazia todo culto para ser pentecostal, porque se não fazer barulho não é pentecostal. Gente, não é assim. O Espírito Santo não está sujeito aos meus caprichos, ao capricho de líder nenhum. O Espírito de Deus vai mover da maneira que ele vai mover. Jesus fez lodo e passou no olho daquele cego. Você vê Jesus repetindo aqueles atos constantemente? Só foi uma vez, não foi? Então, o que acontece? Então tem coisas que a gente quer ficar tocando manivela, achar que Deus está sujeito às minhas vontades. Não. O Espírito Santo age como ele quer, na hora que quer, e no tempo dele. E nós temos que estar sujeitos a ele, se nós queremos, de fato, ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Agora, são situações que só a eternidade será capaz de nos dizer, de todos essas divisões que têm surgido no mundo, né? Com tantas coisas, tantas aberrações que surgem. Tem casos que se divide, que sai um novo grupo, que consegue ficar em harmonia. Quantas igrejas nós temos, Vitória da Conquista, que saíram uma da outra aí? Né? E que de uma saiu outra, e de outra já saiu outra, já uma terceira, já está no quarto, ou mais grupos. Seria antiético nós citarmos aqui. Mas tem uma delas em que quantas divisões daquela divisão surgiram. Grupos e mais grupos. Mas aí um dos grandes problemas é que o ego é maior do que o líder, não é certo? A vaidade pessoal. E assim, sucessivamente, ele se torna um chefão, não é líder, chefe, que um dos grandes problemas das lideranças no mundo da igreja hoje é o chefismo. Ele não é um líder, ele já acha que ele é muito mais do que um líder, ele já passa a ser um chefe, né? Porque o chefe diz vai, não é assim? Você tem que fazer assim, é desse jeito. O líder, né? Nós vamos, façamos. O mestre Jesus nos foi o exemplo em tudo isso aí. Mas aí o que ocorre? Aí o chefismo opera, a liderança não é mais do Espírito Santo, é de um homem, aí é onde vem as rupturas, aí começa a se dividirem e se fragmentarem. Muito bem, gente, 11 horas e 46 minutos. O professor Eliel, o Calvino, ele é o pai do denominacionalismo? Olha, vai ter gente que vai falar que sim, outros vão falar que não, eu acho que não,
Porque, como a gente está dizendo, a gente está partindo da intenção, né? A intenção de Lutero, a intenção de Calvino, a intenção de Zwinglio. Ninguém tinha essas intenções, tá, gente? Como que a gente sabe? De novo, temos coisas escritas, temos coisas catalogadas, eles escreveram muita coisa. O problema é que vai surgindo dentro da igreja, e só para deixar mais claro, quando eu estou dando aula de história da igreja, eu costumo dizer que assim, o diabo, do 1º século até o 3º, ele estava com a estratégia clara. Eu vou matar todo mundo e vou destruir. Sim. Claríssima. Não deu certo. Ele viu que não levava a lugar nenhum. Pelo contrário. Teve prejuízo. A fé triplicava. Sim. Foi nessa época que surgiu os pais apologetas. O que é apologia? É a defesa. Né? Só surgiu um homem forte. No quarto falou, vou parar. Agora eu mato por dentro. Matava e ia pro céu. Agora ele faz ao contrário. Agora ele pensou, como que eu mato a igreja de dentro para fora, não de fora para dentro? E aí, a partir, né, da igreja unindo com o Estado, a gente percebe que a igreja agora tinha divisões. Eu agora olhava pro pastor e falava, pastor, não gosto dessa roupa não. Eu acho que Deus fala que também não gosta. E eu ia criando coisas dentro da igreja. Então, Calvino foi a mesma coisa. Calvino, ele percebe que Lutero precisava continuar aquela reforma. Precisava continuar, porque ele viu que não levou a lugar nenhum. Né? Tanto que em Genebra tava um fudoê, tava horrível e tinha que mudar. Novamente não vou entrar nos pormenores de Calvino, que a gente também tem coisas ruins dele, né? Ele é conhecido, né, por várias coisas pesadas. Não, deixa pra lá. Né, que não vem ao caso. Mas o que a gente quer colocar aqui é o que, gente? Só para vocês entenderem. Hoje, não confunda permissão com consentimento. Várias igrejas hoje é permissão de Deus. Vontade permissível. Permissão, é permissível, vontade permissiva. E não perfeita, né? Não é que Jesus está muito feliz, Deus está se agradando com tudo. Não. Mas, novamente, esse aqui é o máximo que eu posso falar, gente. Que se eu falar de história, a gente vai passar o dia inteiro aqui. O conselho que eu te daria, ouvinte, para você identificar se é a sua igreja. Qual é? Será que eu estou pelo menos um pouquinho certo da minha igreja? Estuda. Eu vou te dar só 4 conselhos. 4. Anota aí, tá? Papel e caneta. Primeiro, a sua liderança, ela precisa estar voltada aos princípios bíblicos. Princípio, tá? Qual princípio? Vai ter que voltar de novo para a reforma. Só a escritura tem que bastar. Não pode haver um outro mecanismo para corroborar a escritura. Não pode haver um outro livro, um outro profeta. Nada por cima. Precisa ser a escritura. E em cima dela, eu uso, né, a história, a cultura, para me ajudar a entender. Não como Petra, né? Outra coisa. A sua igreja, se o alvo central dela é Cristo, amém. Como que eu faço essa distinção se tudo na igreja o alvo é Cristo? Eu estou abrindo um projeto agora. Abriu para quê? Se o alvo final é para o evangelho, top. Terceiro, não vai ter igreja perfeita. Para com essa maluquice. Igreja perfeita é só no céu. No novo céu e nova terra. Lá é perfeito. Aqui, você pode encontrar uma igreja com menos problemas sociais. Menos problemas. Isso aí dá para encontrar. Então, para de querer olhar a perfeição. E quarto e último, querido, é a tua liderança. Se a sua liderança tem os 3 requisitos principais, moralidade está em dia, então você não tem nada sobre essa pessoa. Bíblia. É requisito saber Bíblia? É requisito sim. É só ler a Bíblia, você vai ver. É principal. Tem que ter teologia sim, tem que ter estudo sim. Não importa qual seja. Tem que dominar as escrituras. E terceiro, se toda a comunidade já corrobora ele como um bom líder, um bom pastor, um bom exemplo. Então, isso são critérios, gente, que o professor Eliel, uso para estar em um local, né? Hoje aí já mandar um beijão aí pro meu pastor Leandro, graça e paz, estou lá, porque esses 4 requisitos está pertinente à minha igreja. No dia que não tiver, não estarei mais lá. Pastor Leandro tá querendo pregar domingo, viu? Tchau, meu pastor. deixa abençoar. Então, gente, querido ouvinte, por favor, estude, tá? Estude história da igreja. Deus abençoe. Eu ia perguntar pro pastor Val justamente essa questão, mas assim, como que a gente deve saber, como que a gente sabe, né, se a nossa igreja, se a nossa denominação está alinhada com a doutrina dos apóstolos, né? Porque se houve um tema desse aqui, e aí, como é que está a minha denominação, né, pastor Val? Essa galera já olha tudo. Eu tenho certeza que os ouvintes agora, que andam meio perdidos nessas coisas, vão ter um esclarecimento não de mim, mas da parte de Deus para a vida delas. Coisas importantes, é imprescindível para um ministério que está dentro da vontade de Deus, esquadrinhado, e se o teu ministério é verdadeiro. Além desses fatores que o professor Eliel muito bem pontuou aqui, tem alguns que é muito importante.
quando você ouve o louvor e a mensagem, seu coração se alegra? Porque essa alegria vem da parte do Senhor. Mesmo que seja uma palavra de pancada na muleira, mal caso aí, filho, ai, Deus me arrebentou lá, glória a Deus por isso. Que bom. Que bom. Que bom. Melhor do que uma palavra mansa, porque ela me enganou, entendeu? Você ouve a palavra e ela te alimenta, isso é que importa. Fechou. Segundo ponto, a verdade, você percebe verdade da liderança da igreja com relação ao seu comportamento, e o seu comportamento é verdadeiro em acordo com a liderança da igreja? Esse é o ponto maior. Você sente que é verdade, você pode contar as coisas para os irmãos e aquilo não vai virar fofoca? Você tem singeleza de coração com eles? Isso é muito importante. Isso é uma família, né? A terceira coisa, as promessas que o líder ou as pessoas dizem dentro da igreja que Deus vai fazer na tua vida, ela está esquadrinhada dentro das escrituras? Ela está esquadrinhada e depois as promessas acontecem? Porque muitas vezes a gente vai na igreja, escuta revelações e tudo, e aquilo não está esquadrinhado na Bíblia e nada daquilo acontece. Então, se a Bíblia é o centro da verdade da igreja e Cristo está no meio do caminho e da vida, João 14,6, que é a verdade, então tudo vai corroborar para Cristo. E isso aí vai te dizer que a igreja está certa. Independente se ela seja hiper mega grandona ou só uma reunião na casa das pessoas. Perfeito. 1 minuto para a gente fechar, pastor Jailson. Agradecer aos nossos ouvintes, né? Por ter nos acompanhado e tolerado até aqui. E voltar a essa base, né? A Bíblia Sagrada é o nosso regente principal. Há esperança para essa igreja desviada da doutrina voltar, não? Desde que as pessoas se interessem em buscar, né? De forma pessoal, né? Hoje é individual, como sempre foi para nós os gentios, é individual. E o que é mais preocupante é que eu vejo ela cada dia se distanciando mais. É muito mais, tá longe. É muito preocupante. A gente vê, hoje tem tantas coisas para desviar a atenção das pessoas, de todos nós, né? Esse mundo virtual, misericórdia, essa coisa está roubando o nosso tempo. Eu estava lendo ontem, pregando sobre Lucas capítulo 2, ali, quando Jesus entrou no templo, a Bíblia diz que Ana vivia dia e noite no templo, né? Hoje as pessoas, os crentes vivem dia e noite no WhatsApp, né? Nas redes sociais, entendeu? Ele está dizendo ainda que você não esteja literalmente no templo, mas as ações do templo têm que nos acompanhar, né? Então a gente vê uma igreja bem distraída, hoje está mais envolvida nos movimentos, né? Nessas coisas fantasiosas e muitas ilusões sendo pregadas e as pessoas com o ego sendo amassageado e indo cada dia mais distanciando. Mas para aqueles que têm fome e sede de justiça, o caminho é Jesus. E a base é a sua palavra e está definido, né? Atos capítulo 2, o livro de Atos em todo, né? É a base doutrinária para a igreja. Muito bem, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Jailson, também ao professor Eliel e também ao pastor Val pela colaboração aqui no nosso debate e a você pela audiência. Melodia, tá chegando o Rádio Chofé e o nosso debate fica assim. Amanhã, terça-feira, 10 de junho, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.